Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Antônio, sou sócio fundador do Estúdio Recon, um estúdio de design goiano, e também sou designer há mais de 10 anos. Hoje eu estou aqui para a gente bater um papo bem legal sobre estratégia de marca e entender ali as nuances de ter uma estratégia e não ter uma estratégia. Então vou trazer alguns paralelos aqui para a gente conversar e você também entender os benefícios ali de ter uma estratégia ali dentro do seu negócio, tá? Então é um papo bem descontraído mesmo para você que é iniciante aí no mundo do CNPJ, tá? Que está abrindo uma empresa ou que tem uma empresa há pouco tempo e está rodando e já sente algumas frustrações ali do negócio. E talvez esse papo aqui te ajude a entender alguns pontos de melhoria que você possa trazer para o seu negócio, beleza? Vamos lá então. Primeiro eu queria começar explicando basicamente qual que é a principal diferença entre estratégia de marca, estratégia de negócio e também sobre branding, tá? Então, começando sobre estratégia de marca, é basicamente um plano tático que você desenvolve geralmente ali ou com um profissional de branding, ou com um estúdio de branding, um estúdio que trabalha essa questão de estratégia de marca, ou então uma agência também que tenha isso no escopo ali de serviços que ela oferece, tá? Então, por que é importante você trazer um profissional para realizar esse plano para você? Porque essa pessoa ela estudou a respeito desse assunto, ela entende sobre esse assunto, ela sabe como funciona isso para diferentes serviços e diferentes nichos, e ela vai te ajudar a colocar os pingos nos is dentro da sua empresa. Então, se você tem um negócio de um nicho específico, essa pessoa vai te ajudar a projetar esse negócio, a projetar essa marca dentro desse nicho específico, com os atributos que você precisa para se diferenciar, com o posicionamento que você deve ter para se diferenciar e com outros elementos ali, como plataforma de marca e execução ali de um tom de voz e tudo isso que vai ajudar você a entender como você deve utilizar a sua marca, tá? Por outro lado, o branding, é a gestão de tudo isso que foi criado nesse plano tático. Então, de fato, você vai pegar esse plano da estratégia de marca, colocar ele debaixo do braço e vai para campo. De fato, é onde a gente consegue explorar tudo aquilo que foi definido na estratégia para o dia a dia. Então, onde a gente vai conseguir colocar os elementos de atributos, de posicionamento, de personalidade dentro da nossa identidade. A gente vai conseguir colocar isso dentro dos nossos canais de comunicação, enquanto na estratégia de marca a gente define os pontos de contato, no brand a gente vem e ataca esses pontos de contato com toda essa informação que a gente definiu sobre a nossa marca, com essa personalidade, com os atributos, os termos, com o nosso tom de voz. Então assim a gente consegue, mensalmente ali trabalhando com o brand da nossa marca, gravar a nossa mensagem na mente dos clientes. E por terceira vez ali, o terceiro ponto, é que a estratégia de negócio ele está totalmente voltado para a estrutura do seu negócio, onde você vai definir ali a sustentabilidade desse negócio, os custos que você vai ter, as oportunidades que você tem como empresa. Então tudo isso é voltado para a estratégia do negócio que de fato você deve ali executar também para poder ter um caminho mais objetivo do seu negócio em relação a investimentos, em relação a custos e tudo mais. Tá? E um ponto muito importante é que você faça tudo isso independente se você está começando um negócio ou que você já começou. Nunca é tarde para ter esses planos debaixo do braço ali dentro do seu negócio para que você consiga trabalhar o branding. Então, como eu tinha falado anteriormente, para você que está realmente começando nessa área, começando a ter um primeiro negócio, a ter as primeiras experiências, é válido que você busque ali um profissional para te ajudar nesses pontos, tá? E muitas vezes você pode se deparar com orçamentos um pouco fora da sua realidade, às vezes orçamento de 10, 15, 20, 30, 100 mil reais para fazer uma estratégia de marca, mas você não precisa desse investimento todo no início. Vai no Beabá mesmo, encontra alguém, uma agência, um estúdio, ou então um profissional que possa fazer isso por um custo menor para que você inicie nesse universo. E na medida que você for executando, você for trabalhando com essa estratégia ali, você vai entendendo os pontos de melhoria. E a partir do momento que você for crescendo, você vai sentir também a necessidade de recontratar um profissional para fazer uma releitura, para melhorar essa estratégia e para avançar cada vez mais. Então é muito importante que você coloque isso na pauta de investimento da sua empresa e não deixe isso para depois. Porque se você não está fazendo, o seu concorrente está fazendo, beleza? Então vamos entrar no assunto de hoje, empresas sem estratégia de marca versus empresas com estratégia de marca, tá? Para a gente entender alguns dos pontos principais ali de benefício de quando você cria
e tem essa estratégia de marca no seu negócio. O principal ponto é que as empresas que não têm uma estratégia, geralmente as pequenas empresas, os pequenos negócios locais ali, eles se misturam com os concorrentes porque eles não têm um diferencial claro, tá? E lógico que o diferencial claro, ele vai estar ali como algo que traz valor para o cliente, e isso é um trabalho do branding, né? O branding, ele está ali constantemente trabalhando aquela comunicação para que o cliente entenda o valor daquele produto, para que ele veja valor naquilo, né? Então, quando você não tem uma estratégia, fica difícil do branding trabalhar algo porque você não tem uma base. Já uma empresa que possui uma estratégia, ela se posiciona de uma maneira diferente, ela conversa de uma maneira diferente, ela se põe no mercado, né, se porta no mercado de uma maneira diferente dos seus demais concorrentes. E isso ajuda ela a se posicionar, ajuda ela a ganhar valor, ajuda o branding a trabalhar esses pontos, né, de valor dela dentro do dia a dia do cliente. Então, a estratégia ela vai ser fundamental para que você consiga construir valor para o seu negócio, tá? E aí você consegue se diferenciar. O segundo ponto é, cara, isso aqui acontece demais. Você fundou a sua empresa, começou, geralmente era você, a sua esposa, e aí você começou a crescer um pouquinho e precisou contratar um colaborador. 2 colaboradores, 3 colaboradores, e chegou no momento em que você precisa explicar para eles como é que funciona a sua empresa. E você tem ali aquele leve treinamento no começo, mas a principal forma desse colaborador entender como a sua marca se comporta como cliente no dia a dia é absorvendo de você, que aí geralmente vai ser a liderança ali daquela empresa. Então ele vai observando como você se comunica com os clientes, como você vende, como você oferta, como você diz não para o cliente. E ele vai absorvendo todas essas informações de você, só que a curva de aprendizado para isso é bem lenta, porque é observação, ele vai precisar de 1 mês, 2 meses, até ele entender mais ou menos ali como essa marca funciona, tá? Quando você tem uma estratégia, esse processo de aprendizado pode ser muito mais rápido. Por quê? Você já tem todas as diretrizes ali de como a sua marca funciona, de como ela é, qual a personalidade, o tom de voz, a forma que ela deve se comunicar, quais são os pontos de contato que a sua marca tem. Então ele tem um beabá muito prático ali, que lógico, com a ajuda de um treinamento seu, né, com materiais, né, alguns PDFs ou então pequenos materiais ali que você possa passar para o seu colaborador para que ele possa estudar a parte. Então tudo isso vai ajudar com que a curva de aprendizado seja muito mais fácil, né? Ela vai ser muito mais rápida e que você tenha um colaborador que de fato entenda a essência do negócio. Ele não precisa mais só observar, né? Observar você, observar um funcionário mais antigo da casa para aprender. Ele pode ler, interpretar aquilo, tirar as dúvidas dele e ir para campo diretamente. Então, isso é muito bom, principalmente porque você vai contratar pessoas que muitas vezes não têm experiência no mercado, ou às vezes têm muita experiência, então elas às vezes estão até saturadas demais, elas estão com vícios de linguagem ali que não entram dentro do dia a dia da sua empresa. Então, esse treinamento, né, tendo essa estratégia, vai ajudar você a moldar melhor essas pessoas, tá? E não só dessas pessoas, a gente também precisa de uma estratégia bem definida para quando a gente vai contratar, por exemplo, uma agência. A agência vai fazer a nossa comunicação, nossos posts, nosso site, as nossas campanhas. Ela precisa ter um norte de como a sua marca funciona para que você consiga expressar isso nessas comunicações que ela vai produzir. Porque senão, sabe o que acontece muitas vezes? É você contratar diversas agências num período de 5 anos, porque uma não estava dando resultado, a outra não estava dando resultado, a outra também não, e toda vez que você troca, eles mudam totalmente a comunicação, eles mudam totalmente a forma da sua marca ser. Então, quando você não tem estratégia, isso pode acontecer. E nesse processo de 5 anos, o seu cliente vai ver 5 empresas diferentes, porque cada vez era uma comunicação diferente, uma forma de falar diferente, cores diferentes, artifícios de imagem diferente, né? E tudo isso vai atrapalhando a gravar como a sua marca é, né? A mensagem dela, o propósito dela na mente dos seus clientes. Então é importante demais essa estratégia nesses momentos para que você passe isso também para os parceiros e não só para os colaboradores. O terceiro ponto é que provavelmente sem estratégia o seu público ele não vai se identificar com a sua marca. Porque se não tem estratégia, logo o branding ele não consegue ser gerido, né? Não dá para ter gestão daquela marca se eu não tenho os pontos-chave para trabalhar com ela. Então é aquilo que eu falei, cada momento você vai fazer de uma forma. E aí o marketing vai sair de uma maneira, o branding vai sair de outra e vai virar uma bagunça e num período de 5 anos possa ser que o seu cliente ainda não tenha se identificado com a marca
porque ele não consegue entender a conexão que você está fazendo de um ponto A para o ponto B. Sabe? Então, quando você tem estratégia, ele tende a criar uma conexão ali com seus clientes, porque você está batendo sempre nos mesmos atributos, sempre na mesma personalidade, você está tendo sempre a mesma estratégia ali por detrás dos panos. E isso vai ajudar você a se posicionar também. E quarto ponto, a comunicação é confusa, sem propósito e sem coerência quando a gente não tem uma estratégia. É igual eu citei anteriormente, você vai contratar 1, 2, 3, 4, 5 agências, sempre pelo motivo de que não está tendo resultado. Nessas 5 ocasiões, ela vai trocar sua comunicação sempre, toda vez que entrar uma nova empresa, e isso vai atrapalhar essa comunicação a ser coesa, né? Ter uma coerência ali também. Então, o seu site provavelmente vai estar de um jeito, o seu Instagram foi feito por outro profissional, né? A sua marca foi feita por outro, os posts são feitos por outros, a comunicação que você fala ali dentro da empresa é diferente do que está escrito no Instagram. Muitas vezes o que acontece é isso, o cliente acessa seu Instagram, às vezes seu Instagram está numa comunicação muito divertida, muito para cima. Quando você chega na loja, é aquele atendimento morno, ele não está coeso com aquela energia que você estava vendendo no Instagram. Por quê? O Instagram está sendo feito por uma agência. A agência falou que a sua empresa é alegre. Mas de fato dentro do seu negócio, está todo mundo alegre, todo mundo atende os clientes no dia a dia com essa mesma energia. Então, ter essa estratégia de marca ajuda você a alinhar esses pontos de contato, tá? Para que eles mantenham uma comunicação ali com coerência, beleza? E um último ponto aqui, mas é o mais óbvio assim que acontece muitas vezes, é a questão da identidade visual. Quando não tem uma estratégia de marca, não tem ninguém trabalhando na parte de branding, você fica trocando de agência igual o macaco fica pulando de galho, você não consegue manter uma constância naquilo. E aí quando você vê, você está fora de controle. O seu cliente não sabe quais são as cores da sua marca, quais são as formas da sua marca, a tipografia da sua marca, como são elaboradas o padrão de campanha que você realiza. Então ele começa a ver várias nuances e começa a interpretar marcas diferentes. Às vezes ele vê seu logotipo ali, mas fala, poxa, mudaram? Será que está diferente? É outra direção? O que aconteceu? Então a estratégia de fato é para colar todos esses pontos do seu negócio, falando ali no âmbito de marca mesmo, para que seu cliente no final do dia lembre quem é você. Tá? Então a estratégia vai ajudar você a trabalhar isso e logo com a estratégia você consegue trabalhar branding e consequentemente também você trabalha o marketing do seu negócio com uma coerência, uma constância e uma comunicação que vai ser gravada pelo seu cliente. Beleza? Então esse é o papo que eu queria bater hoje com vocês. Se você é profissional em design, todas essas dicas também funcionam para você, porque você precisa entender que uma arte bonita não vai resolver nada para o seu cliente. Né? Fazer artes bonitas é legal, você pode trabalhar mais para frente com uma direção de arte, né? Mas você vai precisar constantemente de ter alguém para dirigir você. Porque você simplesmente sabe fazer algo ficar interessante, bonito esteticamente, mas você precisa entender um pouquinho mais a parte estratégica por trás disso. Né? Por exemplo, a parte de copy, né? Nós temos hoje muitas empresas cobrando muita coisa dos designers, né? Que ele entenda de copy, de vídeo, mas não necessariamente você precisa saber fazer, mas você precisa entender o mínimo para poder criar assets para isso, né? Se você recebe uma demanda onde uma copy ali não está coerente, isso vai influenciar no resultado do seu material. Então, entender um pouquinho mais sobre isso, sobre a parte estratégica, como funciona, principalmente para você que trabalha para uma marca específica, ou se você atende vários clientes separados e é um designer independente, você entender um pouquinho da estratégia por trás vai te ajudar a ter melhores resultados aí para os seus clientes e, lógico, vai te ajudar a manter esses clientes por longos prazos aí na sua carteira, beleza? Então é isso, pessoal, espero ter ajudado vocês um pouquinho a entender sobre estratégia de marca. Pretendo trazer uns materiais um pouquinho mais aprofundados mais para frente, mas por enquanto é isso, tá? Peço que você se inscreva no canal, que ajude a gente aí a criar mais conteúdos e também dê um like aí para a gente poder fortalecer o nosso negócio, beleza? Então até mais, tchau, tchau! Very superstar.